você abra comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 22. Mateus 22. Quem sabe você chegou aqui nessa noite um pouco desanimado. Existem coisas que desanimam algumas pessoas e outras. Mas todos nós temos coisas que às vezes nos causam algum tipo de impacto, de retrocesso. Eu não sei se você está desanimado hoje, mas quero dizer uma coisa para você. Não importa o que aconteça conosco, e também não importa as conclusões que nós temos com aquilo que acontece conosco. O que importa é quem está aqui dentro. Sabe, e é por ele que vale a pena. E às vezes você fica buscando motivações nisso, naquilo outro. E aí você não encontra. Porque as motivações, às vezes, elas são como folhas secas levadas pelo vento. Mas aí você percebe que por ele vale a pena. Por ele tudo vale a pena. Por ele vale a pena. Então eu quero dizer para você que hoje não está muito bem. Está meio desanimado, meio cansado, sem muito ânimo. Por ele vale a pena. Sempre será só por ele. Amém. Mateus 22, 1. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Podemos assentar. No Evangelho de Mateus nós temos muitas informações que o Senhor Jesus nos dá sobre o final dos tempos. E ele coloca 3 parábolas sobre 3 coisas que irão faltar no final dos tempos a alguns crentes. Não para mim nem para você, amém? Não vai faltar vestes brancas, não vai faltar óleo e não vai faltar produtividade. Mas Jesus fala que faltará 3 coisas a alguns crentes. E esses crentes sofrerão a consequência. Por isso que o tema da mensagem é tarde demais. Bom, o Senhor Jesus, olhando ali a multidão e ensinando os seus discípulos, ele fala sobre 3 parábolas, ele propõe 3 parábolas aos seus discípulos. É claro que o Senhor Jesus não tinha interesse em ensinar toda a multidão que achegava-se a ele. Não. Ele tinha interesse de ensinar os seus discípulos. Então ele coloca ali, mostrando aos discípulos e fazendo com que os fariseus escutassem, sobre uma parábola que falava sobre Israel e a igreja. Aí o Senhor Jesus propõe assim, um certo rei quis fazer uma grande festa para o casamento de seu filho. Claro que Jesus estava falando do pai, e então o filho que estava se casando era ele mesmo. E então convidaram, no caso os judeus, para fazer parte dessa festa. E os convidados não quiseram. Não quiseram. Simplesmente não quiseram. E realmente é por falta realmente de querer que as pessoas não se rendem ao Evangelho. E fala aqui sobre o Evangelho ser essa grande festa, o reino de Deus ser essa grande festa, que nós, eu e você, nós fomos convidados, não é verdade? A participarmos e dizemos sim. E aí continua. Tá. Eles não quiseram vir. E aí depois chamou outros servos. Vocês vão lá e vocês vão chamar de novo. Depois enviou outros servos dizendo, versículo 4, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, tudo está pronto, vinde às bodas, segundo chamado. E os convidados se tornaram agressivos, alguns. Outros, simplesmente o descaso. Existem 3 tipos de respostas ao Evangelho. A violência, que é se voltar contra. Segundo, o descaso. E terceiro, o sim. A Bíblia diz assim,
que no versículo 5, eles, porém, não fazendo caso, foram um para o campo, o outro para o negócio, o outro ocupado com isso, com aquilo outro, e cada um foi cuidar da sua vida. Jesus coloca o convite ao reino dos céus dessa forma, dessa maneira. Tá, tudo bem. Só que outros, eu não sei porquê, por violência, até aí tudo bem, não quiseram ir, descaso, ignoraram. Outros ultrajaram, ofenderam, aviltaram os servos e alguns mataram. Aí o rei ficou irado. Você percebe que, enquanto os convidados, que não eram dignos, disseram não e responderam com descaso, tudo bem? Primeiro convite, não. O rei insiste. Segundo convite, os que fizeram descaso foram embora e alguns foram violentos. Quanta violência o povo de Deus já sofreu? Quanta violência os servos do Senhor já sofreram? Você sabe que existe uma coisa que aos olhos de Deus é algo que não é aprovado? É quando se ultraja um servo do Senhor. É quando se humilha, é quando se desdenha dos servos do Senhor. Eu vou dar um conselho para você. Eu sempre digo isso, eu vou repetir de novo. Quem sou eu e quem é você para que nós julguemos as pessoas? Não fala de ninguém, não. Porque você pode estar ultrajando e fazendo violência a uma pessoa que é a menina dos olhos do Senhor. Deus, ele se manifestou de uma maneira tão irada com os irmãos de Moisés, Miriam e Arão, porque eles se opuseram à mulher cuxita que ele havia arrumado. Então, quando você for se posicionar, eu gostaria que você pensasse e ponderasse sobre essa situação. De você não fazer coisas que não sejam relevantes. Existem erros que são relevantes. Por exemplo, eles não quiseram ir, tudo bem. Segundo, ignoraram, foram para o seu campo, para o seu comércio, tudo bem. Mas quando alguns ultrajaram e fizeram violência, o rei ficou muito irado. Aí a Bíblia diz assim, versículo 6, e apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. O rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Jesus estava falando de 40 anos depois, onde o Senhor usa o próprio exército romano para destruir Jerusalém. Então, o que trouxe indignação e revolta ao rei? Você não quer, não gosta, sai de largo. Mas não ultraja, não humilha, não fala mal, não desdenha, não é verdade? Por quê? Porque você não sabe. Não é? Aí o que acontece? Acontece que o rei agiu dessa maneira, por quê? Porque se um servo comete uma falha, um erro, ele terá que dar conta a quem é o seu senhor. E você? Você sai de largo. Você sai de largo. Então eu acho que existem pessoas que elas não têm o mínimo de sabedoria, nem para autopreservação. Se eu não tenho sabedoria para minha preservação, o que é que vai ser de mim? Aí o que acontece? Acontece que o rei chega a uma conclusão. Esses convidados não são dignos da minha festa. Eu preparei o meu melhor e eles não são dignos disso. Quando você for falar de alguém, seja essa pessoa aprovada ou reprovada diante dos seus olhos, pense que essa pessoa tem um senhor e tem um dono. Não importa se ela fez algo reprovado, se não fez. Quem somos nós para poder atribuirmos julgamento a alguém? Você não pode ter esse tipo de pendência na sua vida. Você tem que ser inteligente. É normal que os servos de Deus sejam perseguidos, mas ai daqueles que fizerem isso. Então não seja você uma pessoa que fala de um irmão, que fala de outro, que fala de um servo, que fala...
Você não tem nada a ver com isso. Sua função é servir a Deus e ponto. Aí a Bíblia diz assim, que o Senhor ficou com muita ira e enviou os exércitos, destruiu. Então ele disse, versículo 8, as bodas estão preparadas, mas os convidados não são dignos. Aí o Senhor disse assim, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão aí para os caminhos e vão chamar bons e maus. Chama todo mundo, que eu conserto. Jesus consertou eu e você, não foi? Tem muita gente boa que veio para o Evangelho, sabia? Muita gente boa. Muita gente de boa índole, de bom caráter, muita gente de boa procedência, muita gente digna, mas também veio junto muita gente má, não é? Fraca, débil, prostituição, adultério, vício. Veio muita gente, mas o quê? O poder do Evangelho conserta. Não consertou tanto a mim quanto a você, amém? Então o Senhor diz, chama, porque eu vou ter esse trabalho de consertar. E assim nós somos consertados, porque aqui não tem ninguém bom, tem? Eu pelo menos não era. Como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. No versículo 11, o rei passa e vai analisar os convidados. Ele vai observar os convidados. Todo mundo estava bem trajado e todos devidamente vestidos para a núpcia. Todos devidamente vestidos. E você sabe o que significa as vestes dos santos? São as nossas obras, as nossas justiças, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto, aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que é decente, aquilo que tem procedência divina, aquilo que você pode apresentar, aquilo que você pode ser respaldado em cima daquilo. As vestes brancas significam a justiça, significa o nosso proceder. Significa a nossa vida digna de ser exposta publicamente. Significa o seu avesso. Significa a justiça do Senhor que te purificou do domínio do pecado, do domínio da concupiscência, do domínio de tudo aquilo que anteriormente te dominava. Isso são vestes brancas. Isso são vestes adequadas para o encontro, vestes nupciais. Na carta do Senhor, a igreja de Laodiceia em Apocalipse capítulo 3, o Senhor diz assim, eu aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, e vestes brancas para que te vista. A igreja de Laodiceia era uma igreja riquíssima, que todos se vestiam lindamente, caramente, só que faltava o quê? Faltavam as vestes apropriadas para a núpcia. O que eu e você precisamos entender, que não é o que eu posso oferecer que vai agradar a Deus, mas aquilo que Ele quer de mim. Qual foi o erro de Caim? Caim achou que ele recolhendo os melhores frutos da terra, Deus era obrigado a aceitar e fazer festa junto com ele. Mas quando Deus recusa, Caim fica revoltado. Então, aquilo que Deus espera de mim, como obras de justiça, como prática da palavra de Deus, tendo as nossas atitudes corretas, as nossas atitudes acertadas, é o que Ele deseja, é o que Ele quer, é o que Ele vai ter. Este homem estava trajado, não estava vestido de trapo, ele não estava com vestes sujas, ele só não estava trajado devidamente. Aí eu fico a me perguntar, as vestes eram dele, não eram vestes aprovadas. E eu fico pensando, o que é seu, o que é meu, que nós temos colocado diante de Deus para o Senhor engolir e aceitar? Será que nós, como filhos, como servos, como lavados pelo sangue de Cristo, temos procurado a nos tornarmos melhores? Não temos nos amoldado àquilo que damos conta, àquilo que conseguimos? Será que nós temos nos preocupado com as obras de justiça, como diz em Apocalipse 19, que o Senhor diz, e a igreja se veste, a noiva se veste com vestes de linho puro, resplandecente. Qual era o melhor linho? Era aquele que nascia o quê? Ao redor do rio Nilo.
E a igreja, ela veste de linho fino, resplandecente, que são a justiça dos santos. O que eu e você precisamos entender, que as nossas vestes não pode de Judas estar sequer manchada com um pingo, com uma gota. Judas diz uma coisa interessante: quando você for ajudar uma pessoa, você mantenha uma distância geográfica, uma distância espiritual e emocional tão devida, que nem sequer aquela sujeira possa pegar em você. Então você ajude alguém preservando as suas vestes, preservando tudo aquilo que Cristo fez. Hoje, sinceridade, autenticidade, amor, graça, misericórdia, isso. O que o Senhor Jesus diz em João 15, que aquele que frutifica poda para que frutifique mais ainda. O que fala as vestes nupciais? Fala aquilo que as pessoas podem olhar e vir em nós, que dá a entender e compreender que somos dele. Todos fazem de um jeito, nós fazemos diferente. Todos reagem de uma maneira, nossa reação é outra. Em nós não existe vingança, em nós não existe raiva, em nós não existe amargura, em nós não existe embaraço. Por quê? Porque as nossas obras são justas. Nós fazemos o que é correto, mesmo com aqueles que agem corretamente. Hoje o que nós percebemos é uma febre maligna nos crentes. Eles reagem de acordo com o que receberam. Mas o que eu e você recebemos é o que acabamos de cantar agora. O sangue de Cristo sobre as nossas vidas nos habilita em fazermos diferente daquilo que temos recebido. Você é igual aos ímpios que você convive? Suas reações são negativas com respeito ao Evangelho? Será que as nossas vestes são vestes de justiça? Quando o Senhor recomenda as vestimentas do sacerdócio, tinha que ser de linho puro, resplandecente. Tanto a mitra quanto as vestes, todas de linho. Por quê? Porque eles iriam comparecer diante de Deus. Se você não estiver vestido de linho fino, você não tem condições de chegar lá. E o linho fino são as justiças dos santos. As coisas que você faz certo. Certo do seu, do meu jeito. Certo e correto segundo a Escritura. A palavra do Senhor diz que o rei passeava pelo meio da recepção, da área de recepção, para que depois eles pudessem entrar na festa. E ele olha um homem e ele o chama de amigo. Existem muitas pessoas que querem ser amigas de Jesus. E elas usufruem do benefício do Evangelho. Aquele homem estava ali, estava prestes a entrar na cerimônia, prestes a entrar na festa. E o Senhor passa os olhos sobre os convidados para ver se estava tudo ok, tudo certo. Só que os porteiros deixaram entrar. Você sabe que somente os olhos do Pai conseguem enxergar o que há de errado. Os seus olhos, os olhos de quem rodeia. Está tudo bem comigo? Tá. Qual é o parâmetro que você usa para achar ou pensar que está ok contigo? Somente os olhos do Pai conseguem enxergar as suas mazelas. Davi sabia disso. Por isso no Salmo 139 ele diz: Senhor, olha para mim e vê em mim o que não te agrada. Senhor, olha para mim e vê em mim o que não te aprova. Porque existem coisas que você está moldado, acomodado, condicionado e é totalmente reprovado aos olhos do Senhor. Essa tem que ser a minha e a sua preocupação, agradar os olhos dele, porque é ele quem irá nos permitir a entrarmos nessa festa. E a Bíblia diz que o Senhor passa os olhos e vê, e ele diz: amigo. Vamos ver? Versículo de número 11, e o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse: amigo, como entrastes aqui? É possível. Pessoas que cantam como crente, vivem como crente, aparentemente, ouvem como crente, mas não têm vestes brancas de linho, mas não são trajados de vestes nupciais. Não são identificados como um participante do arrebatamento. Como que você
entrou aqui? O rei admirou. Hã? Como é que você entrou aqui? Como que aconteceu isso? Falhas? Quantas pessoas que estão dentro das igrejas por causa da conivência de alguns líderes e pastores? Quantas pessoas continuam nas igrejas, nos cargos e nas funções, reprovados por Deus, mas aprovados por seus líderes, mas lá, na visão geral, no controle de qualidade divino, não irão passar? Você já parou para pensar nisso? Que eu e você possamos estar agradando aos líderes, agradando as pessoas, agradando a instituição eclesiástica, e nós podemos estar reprovados no controle de qualidade do céu. Isso não te preocupa? As palavras do Senhor Jesus, em Mateus, a partir do 24, 22, enfim, é muito preocupante. Quando nós olhamos e analisamos, você fala, Deus, você põe a mão na cabeça e você diz, Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Deus, por que é que eu não cresço? Por que é que eu não melhoro? Por que é que eu não mudo? Por que eu não absorvo tudo aquilo que está escrito? O que é que está acontecendo comigo, Senhor? Está faltando quebrantamento? Está faltando mudança? Está faltando humildade? Amigo, como que você conseguiu entrar aqui? Existem pessoas que estão dentro da instituição eclesiástica, mas nada tem a ver com o reino de Deus. E o Senhor Jesus depois fala sobre isso. Mas, Senhor, quando te vimos nu? Quando te vimos preso? Quando te vimos com fome? Quando vocês viram os pequeninos e não fizeram nada. Aí ele diz assim, não tendo veste nupcial. E ele emudeceu. Por quê? Porque ele não tinha desculpa. Ele não tinha maneira de dizer, porque eu não fui alertado, porque ninguém disse. Será que alguns de nós temos alguma desculpa por que não melhoramos, por que não mudamos, por que não temos uma vida com avidez? Será que algum de nós temos a desculpa de dizermos, era o fim e eu não sabia? Você está perto do fim. Mas como no tempo de Noé, está tudo normal. É ou não é? Todo mundo engordando, todo mundo desfrutando, todo mundo abençoado, todo mundo vivendo numa boa. E ninguém está percebendo que nós estamos no fim. E ninguém está se dando conta que nós estamos no fim. Será que nós teremos alguma explicação para dar? Por que aquele homem emudeceu? Porque ele não teve como dizer, não me avisaram, não estava escrito, o Espírito Santo não me falou, não me convenceu, o Senhor por meio da vida não me despertou, nada aconteceu, me deixaram como eu estava. É impossível os convidados às bodas não serem orientados adequadamente a se trajarem do modo digno do Senhor dela, do Senhor das bodas. Tem que vestir justiça dos santos, tem que ser correto, tem que ser honesto, tem que ser verdadeiro, tem que ser misericordioso, tem que ser santo, tem que ter compromisso com o que vive, com o que fala, com o que faz, tem que ter compromisso. Por quê? Porque o controle do céu é rigorosíssimo. E aí? Isto serve de alerta para mim e para você, que não basta pregar, não basta cantar, não basta frequentar a igreja. Nós temos que trazer sobre nós a justiça que nos foi ensinada. Ele morreu para que cesse o governo do pecado. Ele morreu para que não sejamos mais rendidos ao pecado. Ele morreu para que em nós existisse novidade de vida. Tem crente que, se você olha o linguajar dele, ele fala até palavrão. Tem crente que mente. Tem crente que age como um ímpio. Fala para mim se esse crente, ele é trajado com uma veste nupcial, se ele está preparado para o arrebatamento. Fala para mim.
Fala para mim se tudo aquilo que nós recebemos da parte de Deus, eu disse esses dias isso para você. Se o povo de Noé não foi perdoado porque Noé pregou, se o povo do deserto não foi perdoado quando Moisés pregou, e eu e você, Cristo pregado naquela cruz, haverá algum tipo de condescendência? Não. O que eu e você precisamos entender, que as nossas vestes devem estar adequadas para aquele dia. Não importa. Você fala sobre barreira, você fala sobre desafio, você fala sobre problema dessa vida, mas a questão mais importante para você é a sua alma. Você tem que entrar no céu. Esse homem perdeu por pouco. Ele estava no meio dos. Ele estava já à porta de. E foi reprovado. Por quê? Porque ignorou a exigência do dono da festa. Deus é o dono da festa. E Ele manda quem vai entrar e como vai entrar. A sua preocupação não é agradar a si mesmo. A sua e a minha preocupação é agradar a Ele, porque Ele é o dono do céu. Todos os dias, quando nós acordamos do nosso leito, nós oramos e dizemos: Senhor, que esse dia seja para proveito, contribuição, atribuição, Deus, para a minha eternidade. Eu preciso viver para isso. É isso que nós temos que entender. E o Senhor disse no versículo 13, disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, ou seja, atai-o como escravo. Levai-o e lançai-o, escravo e transgressor, nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Perdeu por tão pouco. Sabe, a graça do Evangelho, os chamados, mas eles não conseguem ser escolhidos. Lembra quando a mãe da gente escolhia feijão? Quando o feijão era bom, tirava-se apenas os torrões e os feijões podres. Quando o feijão era muito ruim, só escolhia-se os feijões bons. O Senhor diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Por quê? Porque muitas vezes nós ignoramos a palavra. Porque muitas vezes nós passamos vista grossa. Quem, em nome de Jesus, pregou outro evangelho? Quem, em nome de Jesus, diz para mim ou para você que evangelho é sensação, que evangelho é religião, que evangelho é bem-estar, que evangelho é agradar o irmão, o pastor ou a pastora, que o evangelho é prosperidade? Quem disse isso? Está escrito aqui? Não. Então não haverá desculpas, nem para mim, nem para você. Quem disse? Quem disse? Quem disse? Eu quero falar do segundo. Quero que você vá comigo no capítulo 24, 25. Quero falar agora sobre as virgens. Jesus fala que céu é questão de obras, de justiça, de honra, de honestidade, de santidade. Santidade do lado de dentro, não aparência de santo, santidade dentro. E agora o evangelho, ele é questão de vigilância. É questão de cuidado, de zelo. É questão de prudência. Você é prudente? Ou será que nós somos pessoas irresponsáveis? Vai levando a vida de qualquer maneira. Tem gente que leva a vida dele espiritual assim como ele leva a vida dele secular, humana, de qualquer jeito, empurrando com a barriga e de qualquer maneira. O Senhor coloca o Evangelho e o Reino de Deus como 10 virgens, pessoas escolhidas, moças escolhidas, virgindade, pessoas intactas, santidade. E então haviam 5 no meio dessas que eram loucas. Por que são
Elas recebem o nome de loucas. Porque elas não pensam. Porque elas não planejam. Porque elas não raciocinam. Pensa sobre o que você anda fazendo. Pensa sobre o que você anda sentindo. Pensa sobre o que você anda vivendo. Pensa. Pensa no que você anda plantando. Pensa no que você anda, da maneira que você anda agindo. Elas não pensavam, agiam de uma maneira, do jeito que dava. O que te garante a entrada no céu? Vestes e óleo de sobra. A questão é que às vezes é tarde demais para nós nos vestirmos adequadamente e é tarde demais para termos óleo. Né? Então todas elas tinham as suas candeias, todas elas tinham as suas luzes, as suas lamparinas, sua maneira de iluminar o caminho. Então elas foram andando. E de repente o Senhor tardava, o noivo tardou em chegar. E elas adormeceram. Todas elas adormeceram. Aqui fala da igreja adormecida, despreocupada, como os dias de hoje. Voltadas apenas para o lado de fora. Queria perguntar uma coisa para você. Qual o seu motivo de preocupação? Ele tem a ver com o quê? Com filhos? Com trabalho? Com casamento? Seja bem-vindo à tribulação. Ou será que a sua preocupação é com a sua vida espiritual? É com a santidade? Você pode ver os motivos da oração dos crentes. É trabalho, é família, é estar bem, é viver bem. Quais são os seus motivos de preocupação? Deus, eu tenho te agradado. Deus, eu tenho lido pouco a Bíblia. Deus, eu tenho ido à igreja pouco. Deus, me ajude. Deus, me ajude, Senhor. Eu quero ser livre. Deus, eu estou totalmente perturbado porque eu quero ser livre. Eu preciso ser liberto. Eu preciso melhorar. Eu não posso ser um crente totalmente dogmático. Eu não posso ser um crente condicionado a mim mesmo. Quem faz as regras não sou eu. Você não faz regras, eu não fiz regras. Quem fez as regras foi Ele. É isso que eu preciso entender. Dentro da minha cartilha particular, dentro das minhas regras, aprovado, nota 10. E dentro das regras dele. As 10 eram virgens, as 10 eram chamadas, mas só 5 escolhidas, porque elas se sobressaíram pela prudência, pela diligência, pelo cuidado, pela preocupação. Elas ficaram preocupadas dizendo, quando saíram de casa, e se ele tardar, eu não terei condições de continuar o caminho. Então eu vou levar de casa uma botija de óleo, como reserva. As outras, não, vai dar tudo certo, positivista, né? Não, vai dar tudo certo. Não, que bênção, maravilha, vai dar. Não, você vai ver, lá, vai dar certinho. Ele não falou que ia vir? Então, ele falou que vinha às 10. O nosso óleo dá até às 11. Só que ele atrasou. Por quê? Porque ele quis. Ele faz as regras. Ele muda quando ele quer. Ele faz o que ele quer. Quando ele quer, na hora que ele quer e do jeito que ele quer. Quem faz as regras é ele. A Bíblia diz, o noivo tardou. E ele foi lá e pediu desculpas para ela. Oh, minhas queridas, eu disse que viria às 10 e não vim. Tardei, cheguei à meia-noite. Então a culpa é minha, porque eu atrasei. Entra, vamos lá, é um pacotão só. É uma bacia de feira. Foi isso que aconteceu? Não. Por quê? Porque ele quem faz as regras. É ele quem dita como a coisa vai acontecer. E ele tardou. Ele tardou. E 5, acabou o óleo. Todas adormeceram. A Bíblia diz assim, versículo de número 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Reserva. Tem de sobra. Pergunta para o teu irmão, você tem de sobra?
Por quê? Porque pode ser que você sofra alguma situação, pode ser que você perca, pode ser que você sofra além do planejado, pode ser tanta coisa. É ou não é? E aí você tem graça o suficiente, poder o suficiente, autoridade suficiente, unção o suficiente, o Espírito Santo o suficiente. Quem é que sabe o dia de amanhã? E aí? Tem graça? Tem óleo? Tem reserva para isso? Hein? Tem? Você não sabe. Aí vai ficar um revoltado perdido à beira do caminho, no meio das trevas, da escuridão. Vai se tornar um abduzido, procurando uma sombra alheia. Por quê? Porque não tem luz em si mesmo, não tem luz própria. Existem alguns crentes que o objetivo deles no evangelho é fazer, e que eles são soberbos, arrogantes a tal ponto, que o negócio deles é que estendam-se tapetes vermelhos, é que eles recebam as pompas, eles desfrutam do bem do evangelho, mas com respeito ao compromisso, santidade e abnegação, não o fazem. Reserva. Aí, quando o dia mal vem, o que vai acontecer? Reclama, murmura, blasfema, põe a culpa no outro. Todas adormeceram, tardando o esposo. A Bíblia diz que o esposo tardou, mas ele faz o que ele quer. É ou não é? As regras são dele, não minha, nem sua. Todas adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saiu-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Vamos preparar todo mundo a lâmpada. Aí as imprudentes, loucas, chegaram a uma conclusão. Tardia, que pena. Elas não tinham óleo para continuar a jornada até a porta da entrada. Por quê? Porque elas não imaginavam. Quem imagina? Quem imagina? Quem imagina? Você consegue imaginar o que vai ser com... Não! Então, ninguém imagina, ninguém planeja. Ninguém faz planejamento com algo ruim, mas eu posso fazer planejamento, o quanto eu tenho de Deus, o quanto eu tenho do Espírito Santo, o quanto eu tenho da palavra, o quanto eu busco, o quanto eu tenho de reserva. Aí sim eu faço planejamento. Eu não preciso saber o que vai ser o dia de amanhã, eu tenho que saber o que eu tenho feito hoje. Se eu tenho buscado, se eu tenho colocado a minha vida em dia, se eu tenho buscado o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra, se eu tenho trabalhado para que eu seja alguém forte no dia da tribulação, no dia da angústia. Eu vou dizer uma coisa para você. Existem pessoas, e eu acho isso de pior, sabia? De pior que existe. Existem pessoas que nunca darão conta que não tem óleo suficiente. Nunca terão a morte de um filho, nunca terão um acidente, nunca terão uma enfermidade, nunca. A vida delas estará redondinha. Redondinha. Elas vão descobrir que não tem óleo no final. Aí já foi. Tarde demais. Tão bom, né? Quando vem um problema, dificuldade, você fala, opa, eu não tenho óleo, não tenho graça, não tenho misericórdia, não tenho autoridade, não tenho poder, não tenho conhecimento, não tenho amadurecimento. Aí te acorda, você fala, eu não tenho, não consegui perceber o que estava acontecendo, não consegui entender, pera aí um pouquinho. Eu preciso estar dentro daquilo que Deus quer que eu esteja. O Senhor quer que eu tenha reserva, e eu vou ter reserva. Aí você pergunta, como eu faço para ter reserva? Fazendo mais do que aquilo que você está fazendo. É assim que acontece. Alguém aqui acha que está fazendo bastante? Não? E por que você continua fazendo o que você está fazendo? Que coisa de maluco, gente, né?
Você não tem coragem de dizer, eu estou satisfeitíssimo com a minha vida espiritual. Eu estou assim, contentíssimo. E eu estou assim, top de linha, número 10. Ninguém tem coragem de expressar isso. Mas fazemos isso por meio da nossa vida. Por quê? Porque não existe uma busca maior. Não existe mudança. Não existe uma necessidade vigente. Dizendo, não, eu preciso mais de Deus. Eu preciso orar mais. Eu preciso mais do Espírito Santo. Pastora, mas eu já falo em língua estranha. Olha, tem muita gente que vai cair de cabeça no inferno falando língua estranha. E aí? Qual o problema? Mas eu tenho dom. Tem muita gente com dom vai cair de cabeça para baixo no inferno, e aí? O Espírito Santo que veio para te ensinar, para te convencer, para te redarguir, para te mostrar o caminho, para te dirigir. Você deve ouvi-lo, ser dirigido por ele. Para com esse negócio de fala em língua estranha, tá bom. Fala em língua estranha, tá bom. Isso é só um dom, pelo amor de Deus. A comunhão que você tem que ter com Ele. A direção que você tem que ter dEle. O ensinamento, o convencimento. A Bíblia diz assim. Versículo 8. E as loucas disseram aos prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Se tornaram pedintes, virgens pedintes. Virgens carentes, dado o azeite. Aí as virgens sábias disseram, a palavra do Senhor diz assim, que nós temos que ser bons, misericordiosos, então nós vamos dar um pouquinho do azeite para você. Vamos dividir, gente? Vamos dividir? Eu quero dizer uma coisa para você. O que você faz espiritualmente pela sua vida, você faz ou ninguém pode fazer. Ninguém pode te oferecer nada que seja de construção espiritual pela sua vida. Se você não fizer, ninguém pode fazer. O que as sábias disseram? Se a gente emprestar para você, vai nos faltar. Se nós 5 emprestarmos para vocês 5, vai nos faltar. Claro, isso é lógico, é um raciocínio lógico. Por quê? Porque o que você precisa fazer espiritualmente por você, só você pode fazer. Ninguém pode fazer. Ninguém pode te ajudar. Ninguém pode orar por você. Ninguém pode vir à igreja por você. Ninguém pode ler a Bíblia por você, honrar Deus por você, mudar por você. Só você pode fazer. Então elas olharam e disseram, não, aqui neste momento não cabe esse comportamento. Aí elas deram um conselho, dizendo assim, vai lá comprar, vai lá buscar, vai lá comprar. Um bom conselho. Mas a questão é que não deu tempo. Questão de tempo, né? Tempo para demorar, o Senhor demorou no tempo, agora não ia mais dar tempo. Tempo. Falar nisso, como é que está teu tempo? Pastora, eu não tenho tempo para vir na igreja, eu ando tão cansado. Eu não tenho tempo para orar, eu ando tão cansado. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu ando tão cansado. É ou não é? É. Aí você substitui a oração, a leitura da palavra, o seu momento de solitude com Deus como? Como canções de oração, como canções de adoração dentro do carro, como alguma mensagem, quando eu estou trabalhando ali, eu estou ouvindo a mensagem bíblica, ou então eu ponho lá os salmos para ler no computador ali. E aí? Como é que vai ter óleo? Como é que vai ter do Espírito? Fala para mim. Como é que vai estar preparado para o arrebatamento? De que jeito? De que maneira? Você estar dentro da igreja é o primeiro passo. O primeiro passo, só começou. Só começou. Agora você tem que fazer tudo para você ser escolhido. Você foi chamado, agora tem que ser escolhido. Agora é a sua parte. Vestes brancas, mais do Espírito Santo. Aí a palavra do Senhor diz assim, chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor,
abre-nos. Ele entra e fecha a porta. A porta vai se fechar, comigo e com você dentro. Diga glória a Deus. Amém? Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. Não como um dom de falar em línguas, mas como aquele que é ativo na minha vida e na sua vida, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, nos levantando, nos santificando, nos preparando para o arrebatamento. A porta se fechou. Chegaram as outras virgens dizendo, Senhor, abre-nos. Não, você já imaginou a cena? As 5 virgens, com a lamparina, com a candeia, levando o óleo. As outras, mas vocês são boas, hein? Ó, fica para trás porque está carregando mais peso. Aí como nós somos livres, nós só estamos levando a candeia. São os descolados, né? São aqueles que, isso aí não dá nada não tem nada não é verdade? O prudente é mais sóbrio, mais responsável, mais zeloso, mais... Não, peraí, eu não posso fazer isso. Não, peraí, dessa maneira não. Peraí, desse jeito não tá bom. Os descolados, não é verdade? Aqueles que são tranquilos. Para que vocês estão levando aí peso, dificuldade? Para quê? Vamos livre, vamos. Deus aprova, Deus não liga. Deus, sempre Deus. Quem faz as regras é Ele. Não sou eu nem você. E ele respondendo disse, em verdade vos digo, que não vos conheço. Quando elas bateram, disse, Senhor, abra-nos a porta. Eu não conheço vocês. Quem o Senhor Jesus tem intimidade? Com as pessoas zelosas, prudentes, conscientes, sóbrias. Eu preciso mais de Deus, estou muito envolvido com essa vida. Eu só penso em problema, tudo para mim, a minha relíquia, a minha riqueza, tem tudo a ver com essa terra. Eu preciso mudar o meu conceito, eu preciso mudar a minha maneira de ser, eu preciso mudar o meu jeito de ser. Está errado comigo. A minha oração só fala dos meus problemas, minhas orações não falam da minha vida espiritual, minha oração não fala do céu. Paulo diz isso em Colossenses 3 de uma maneira tão clara. Nós que somos de Deus pensamos nas coisas que são de cima. Eu não penso nas coisas que é do céu, eu não penso na minha eternidade, eu não produzo para a minha eternidade, eu só produzo para essa terra, eu só penso nessa terra. Prudente. Eu quero dizer uma coisa para você, vou dizer o que eu às vezes digo. Quando você procura um médico, quando você procura um dentista, você procura referência. E às vezes a opinião até de 1, 2, 3. Quando você aceitou Jesus, é porque só Ele pode te dar a vida eterna. Agora, o que é que eu e você temos feito com isso? A questão da sua alma é uma coisa muito séria. Quero falar agora sobre a terceira parábola do Senhor Jesus, no capítulo 14, versículo 14. Mateus 25, 14. No versículo 13 ele diz, vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus pode vir essa noite. Ele pode vir daqui a pouco. Ele pode vir amanhã, o ano que vem, daqui 2 anos, 3, 4. Não sei. Por que ele diz vigiar? Porque pode ser agora. Pode ser agora. E aí? Será que temos óleo suficiente? Será que temos do Espírito suficiente para esperarmos até a volta dele? Vigiai, pois. A terceira parábola, porque isso também, como um homem, ele faz um adendo e já começa na outra. Partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. Agora o Senhor Jesus fala de doação, de entrega. Quantos bens nós temos recebido de Deus, não é verdade? O amor de Cristo, o amor do Pai, a graça, o poder, a autoridade, uma vida. Quantos bens você recebeu do Senhor? Quantos talentos? Você tem uma vida boa? Vou falar agora um pouquinho, vou fazer uma ponte de talento sobre coisas boas que você recebeu de Deus. Uma boa família, seus filhos não te dão trabalho, sortudo. Você tem uma vida financeira abençoada, sortudo. É ou não é? Tudo que você faz dá certo. Quanta coisa Deus colocou de bom na sua vida. Você está granjeando isso aí? Está granjeando? Não está? Pois é. Vai ter que dar o lucro para o Senhor. Acerto de contas.
Senhor, o Senhor me deu uma família abençoada, para que eu não tivesse que ficar muito preocupando. E aí o tempo de eu ficar orando para a família, eu orava para buscar mais de Ti. Senhor, o Senhor me deu um trabalho próspero, para eu ajudar os meus irmãos na fé, para eu poder abençoar as pessoas. Senhor, o Senhor me deu uma vida tranquila, próspera, abençoada, para que eu tivesse, Deus, graça, para que eu tivesse gratidão, para que eu fosse impulsionado para dizer, Deus está me abençoando, cuidando do meu trabalho, eu vou servir a Deus, eu vou fazer algo para a obra. Mas não, quanto mais vida boa quer. Você granjeia o que o Senhor te dá, você vai ter que dar conta de tudo. Muito é dado, muito se lhe é exigido. O que você fez com aquele filhão, aquela filhona que eu te dei? Como assim, Senhor? Então, eu te dei paz no seu lar, paz na sua casa, tranquilidade. Te poupei, como os outros não poupei, mas você eu poupei para que você fosse um pai grato, uma mãe dedicada à minha casa, à minha seara, um pai dedicado aos filhos dos outros. O que eu fiz com aquele bom trabalho? O que você fez com aquele bom trabalho próspero, abençoado, que só prosperou, que eu te dei, para que você pudesse usufruir do recurso que você tinha para abençoar os seus irmãos dentro da igreja, para ajudar, para levantar, para sustentar? Você não tem casa? Peraí, eu vou ajudar você a construir. Teu carro é bem velhinho? Peraí que eu vou te ajudar. O que você fez? Nada? Então tá. O que você tem feito com o que Deus te dá? Porque você tem de sobra, fala a verdade. Você tem de sobra. É ou não é? Tem ou não tem? Tem. Você tem de sobra. Não estou dizendo que as 10 coisas você tem de sobra. Pelo menos 8 você tem. E aí? Só engordando, engordando e reclamando, engordando e reclamando, engordando e reclamando, trazendo para si. Faz só esse movimento aqui, ó, né? Só esse movimento, só trazendo para si. Você não tem medo, irmãos? Eu tenho medo de algumas coisas, assim, sabe? Muito... Quando Deus te dá uma coisa, tem que ter medo. Deus, por que o Senhor me deu isso? Tudo isso. Espera aí, Senhor. Não é normal, não preciso de tudo isso. Eu te dei, filho, para que você possa ajudar quem precisa. Senhor, por que eu tenho essa vida, essa maciota tranquilidade aqui? Por que tudo dá certo? Por que tudo funciona? O que é que o Senhor está querendo? Eu quero que você tenha tempo para ajudar quem ainda não consegue. Eu quero que você tenha tempo para poder orientar outras pessoas. O que você tem feito com as coisas boas que custou o sangue de Cristo pela sua vida? Só engordado? Você não tem medo disso, do acerto de contas? Vai existir um acerto de contas com os crentes. E ele divide 5 talentos para um, 2 para o outro e 1, segundo a capacidade de cada um, para que não diga, eu não tinha administração e nem condição. E ele foi viajar. Foi para a terra distante. Só que ele volta. Ele volta e Jesus fala que o reino dos céus é o granjear do povo do reino, fazendo multiplicar tudo que Deus deu. Tudo que Deus colocou na minha vida e na sua vida eu tenho que multiplicar. Tudo que Deus pôs, nós temos que multiplicar. Aí ele foi fazer o acerto de contas. Ele chega no primeiro, que recebeu os 5 talentos. Ele diz, Senhor, o Senhor me deste 5 talentos e eu granjei mais 5. Dobrou. Olha para o seu irmão e fala, você tem que dobrar. Dobrar. Fazer o dobro. O dobro do que você tem feito agora. O dobro do que eu tenho feito. Eu tenho que dobrar. Isso é frutificação. E ele dobrou. Está aqui. O Senhor olha para ele e diz assim, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aí chegou a conta do 2. E aí, meu filho, o Senhor me deu 2, e eu multipliquei, está aqui 4. Servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aí chega lá o do 1. Chega lá com um talentinho. Senhor, o negócio é o seguinte, o Senhor me deu um talento, mas eu sou uma pessoa assim que não quero problema. Eu não quero problema. Entendeu? Não quero problema. Eu não queria problema na igreja, por isso que eu não trabalhava, não queria. Os irmãos, tudo fofoqueiro, Senhor. Tudo fofoqueiro.
Os irmãos, tudo maledicente, tudo olhava torto para mim, tudo. Então, eu sou uma pessoa que eu nunca quis problema. Nunca. Então, o Senhor me deu uma moeda, um talento, está aqui de volta. Está aqui o seu talento. Não perdi, enterrei na terra, debaixo da terra, para que não perdesse. Por quê? Porque eu sei que o Senhor colhe onde não planta. Então, eu conheço o Senhor. Conhece? Isso foi uma dedução dele. Tem gente que baseia a vida espiritual dele em dedução própria. Quem faz as regras é ele. Toque o seu talento. Aí o Senhor olha para ele e fala, espera, mas peraí. Você não pôs nem no banco para ter juro? Verdade que você fez isso? Você enterrou o que eu te dei para que você multiplique? Eu enterrei, Senhor. Mas nem um pouquinho de juro. Nem 1,5, não tem nada. 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 Diz assim, ele diz no versículo 25 do capítulo 25, e atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servo. Mau por quê? Porque julgou o seu senhor como mau. E negligente porque quis fazer as coisas da sua maneira. Hã? Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Passou no seu controle de qualidade, tá bom. Você se aprova? Tudo que você faz é o melhor? Não dá para fazer mais? Não dá para fazer melhor? Você tem certeza que não dá para fazer melhor do que você tem feito? Não dá para fazer mais? Você tem certeza que você tem feito tudo o que você pode? Certeza. Quem te deu essa certeza? Sua cartilha particular? Hã? Aqui está. Mal. Negligente. Aí ele continua ouvindo. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Ou seja, que dedução é essa que você tem sobre mim? Existem pessoas que acham que Deus é um velho gagá, que não enxerga direito, e que o céu é um albergue, que pode entrar todo mundo. Deduções erradas. Existem outros que deduzem como Caim. Se eu fiz o meu melhor, Deus tem que aceitar. As regras são dele, não é minha. Por isso eu tenho que estar em busca da vontade dele. Por isso eu tenho que estar em busca, eu estou te agradando. É isso que o Senhor quer para mim. Senhor, eu não posso mais agir assim. Eu não posso mais agir dessa maneira. Senhor, está errado. Aí ele diz assim, devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Que injustiça! Que injustiça! Tirar daquele que tem só 1 e dar a quem tem 10. Deus é um investidor que não perde. Quantas oportunidades que eram para ser suas, que foram parar no alheio, porque você não virou nada. Não virou nada. Hã? Hein? Hã? Ficou lá. Tirai e dá a quem tem 10. Por quê? Porque a quem? Vamos lá? Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Quem tem? Quem faz? Hã? Compromisso com terra fértil, Deus faz mais por ele. Dar e ser-vos-á dado. Você faz, está fazendo alguma coisa? Não, não estou fazendo. Por quê? É porque eu fui ofendido, porque eu fui machucado. Por quê? Por dedução humana. Mal, negligente. Deduz, e a sua dedução, ela é plausível para a sua preguiceira, para a sua negligência. Dedução. Tive medo, atemorizado, não quis saber de desafio, não quis saber de me humilhar, não quis saber de trabalho, não quis saber de esforço.
O que você tem feito com o que Deus tem te dado? A quem muito é dado, muito se lhe é exigido. Ao que tem, acrescenta. E quem não tem? Tem pouco? Tira. Tira. Aí esse também recebe a mesma condenação e sentença. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Primeiro, trevas. Segundo, fica para fora. Terceiro, trevas. O Senhor Jesus pregava isso para os seus discípulos. Os discípulos ficavam com aqueles olhão grandão assim, ó, dizendo, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, igual alguns de nós ficamos nessa noite. Os outros tipo, estou tranquilo, meu, estou na graça. Eu sinto Deus aqui, ó, Deus está comigo. Estou abençoado, tenho muito talento. Sou uma pessoa abençoada, tudo dá certo na minha vida. Pois é. Os 3 exemplos são exemplos de pessoas chamadas. Chegaram até o limiar, depois foram reprovadas. Os 3. O homem estava na festa, as virgens estavam dentro do time, e o do talento tinha o talento. Esse foi confiado a ele. E os 3 perderam. Eu não quero perder isso aí. Por quê? Você não está perdendo um ano de vida, você está perdendo a eternidade. Será que eu e você temos sido tão despreocupados com a nossa vida espiritual que achamos que igreja é clube social? Que achamos que igreja é círculo de amigos? Existem pastores hoje que estão optando a serem coaches, a pregar sobre antropologia, sobre positivismo, sobre ego. Então, pastor, as ovelhas estão sendo enganadas. Enganado nada, todo mundo tem o evangelho. Todo mundo tem o evangelho, ninguém está enganado não, meu irmão. E eleva o crente. E o crente sai da igreja tipo poderoso. Poderoso para quê? Poderoso para abnegar, para renunciar, para matar o eu, para vencer a carne, para vencer Satanás, vencer o mundo, para ter uma fé que lhe dá santidade. Irmãos, você acha de verdade que estar bem é se dar bem? Olha aqui, todos eles estavam bem e se deram mal. Olha aqui, isso aqui dá tremedeira nas pernas. Por quê? Porque as minhas vestes têm que ser a minha justiça, não o que eu quero, não o que eu gosto, mas o que ele diz que tem que ser. Minha alma tem que ser um poço, uma fonte de unção, de óleo do Espírito Santo de Deus. E tudo que Ele confiou a mim, eu tenho que me esforçar, suar a camisa, para poder fazer o dobro. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Não se convença que ser abençoado, ser parte integrante de uma instituição, ou ter cargo, ou ter dons, significa o fim, e esteja contente com isso. Você e eu precisamos mais do que isso. Precisamos estar dentro das regras dele. O que você faz com a sua vida para o Senhor? Você não acha que é pouco? Sinceramente, você não acha que é pouco? E se pior do que pouco não for o que ele quer? Aí piorou, pastor. Aí é verdade. E se o pouco que eu faço não é o que ele quer? Aí a coisa está feia. Além de ser o que ele quer, tem que ser como ele quer e tem que ser o dobro. Vestes, unção,
capacidade para multiplicar, fazer o melhor com o que você pode, com aquilo que Ele te ofereceu. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu e você temos um corpo. E em breve nós vamos deixar este corpo para estarmos com Cristo. E eu sinceramente não vejo a hora disso acontecer. Eu queria que você olhasse para a sua vida agora. E eu queria que você percebesse o que é que você está fazendo com a sua vida espiritual. Eu sei que você tem família, eu sei que você tem trabalho. Eu sei que você é uma pessoa que tem obrigações seculares e humanas. Mas eu quero perguntar para você se você tem obrigação e tem sido responsável com a sua alma. O que você tem feito pela sua alma? Alguns descobrirão que vai ser tarde demais. Porque a religião os engodou. Porque as heresias os convenceu. Porque os líderes os contentou. Deus não chamou. Hoje à tarde eu estava lendo um pouco sobre Jeremias. E ali o Senhor falava sobre os que Ele não enviou. E Jeremias falava a verdade e foi rejeitado. Hoje as pessoas querem ouvir o que gosta. Hoje as pessoas querem ouvir aquilo que traz afago aos seus ouvidos. Só que a mensagem que eu e você precisamos ouvir é de cuidado. Cuidado, cuidado é o fim, cuidado é o fim. Deus, perdoa-nos por tanto envolvimento que muitas vezes temos com tudo menos contigo. Deus, perdoa, porque muitas vezes nos falta obras, nos falta firmeza, nos falta santidade, que são as vestes brancas. Nos perdoa porque às vezes nos falta mais do Teu Espírito. Hoje é dia de perdão, Senhor. Vai chegar um dia em que não vai existir mais o perdão. Mas enquanto Ele existe, eu faço uso dele, você também. Fala com Deus. Peça perdão ao Senhor. Perdoa, Senhor. Me perdoa. Feche os seus olhos agora. É sobre a sua alma que estamos falando. É o assunto mais importante de toda a sua história. É sobre a sua alma que nós estamos falando. O oleiro está aqui. E ele pode ouvir de você uma oração sincera. E ele pode ouvir de você uma oração do profundo do seu coração. Senhor, me quebra, me quebranta, me faz de novo. Senhor, é o fim vem.